Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, e cânticosccb.com.br. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 30 de maio de 2016. Deus trouxe a sua palavra no livro de Juízes, capítulo 11. Livro de Juízes, capítulo 11. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Josué, Juízes. É o 7º livro do Velho Testamento. O 7º livro do Velho Testamento. Juízes, capítulo 11. Vamos ler somente o versículo 30 e o 31. Lemos com a ajuda de Deus e com a guia do Espírito Santo. E Jefité votou um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Amém, Senhor Jesus. Santo e eterno Deus, esta é a tua palavra que é viva e eficaz. Que o Senhor venha falar com cada um, Senhor, cada alma que vai ouvir a tua palavra, que o Senhor venha iluminar os olhos do entendimento, que o Senhor venha a desvendar os olhos daqueles que não enxergam ainda a tua palavra, não compreendem, porque diz a tua palavra que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória do Evangelho do Senhor Jesus. Mas diz também a tua palavra que o Senhor liberta aqueles que estão em trevas, que o Senhor enviou a tua luz, que o Senhor enviou o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, para nos salvar, para resgatarmos da maldição eterna. Senhor, toma em tuas mãos, desvenda os olhos dessas pessoas, para que possam ser iluminados pelo poder da tua palavra, para que possam compreender a tua palavra e serem salvos, curados e libertos. Que o Senhor venha estender a tua mão por misericórdia, operar em cada lar, operar em cada família, libertar, Senhor Deus, do império das trevas. Ó Deus, opera por amor do teu santo nome, opera nestas vidas, nestes corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Diz a Escritura que Jefité fez um voto ao Senhor. Ele disse: totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Na outra tradução, NVI, diz: aquele, no versículo 31 aqui diz, na NVI, Nova Versão Internacional, aquele que estiver saindo da porta da minha casa, ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto, em sacrifício. Esse foi o voto de Jefité. Um voto sem pensar. Qualquer pessoa que sair da minha casa, eu sacrificarei. Alguns teólogos dizem que realmente foi um sacrifício. Outros entendem que não foi um sacrifício que ele fez. Porque Deus não recebe esse tipo de sacrifício.
Deus não recebe sacrifício humano. O único sacrifício que Deus recebeu foi o Senhor Jesus Cristo. Quando Abraão ia sacrificar seu filho Isaque, o anjo bradou em alta voz, dizendo: Abraão, não faças mal para o menino, não faças tal coisa. Porque Deus não aceita sacrifício de pessoas, como os filhos de Israel sacrificavam para Moloque. Moloque era um deus feito de metal, de ouro, e na barriga de Moloque era ali uma abertura, como se fosse uma fornalha de fogo, uma entrada, a boca de uma fornalha na barriga da estátua de aço de Moloque. E ali eles pegavam os bebezinhos, as crianças recém-nascidas, primogênitos, e ofereciam a este deus, que é o diabo, Moloque, sacrificando crianças a este deus, a este Moloque, queimadas vivas, dentro da barriga de Moloque, que era uma barriga, uma boca, uma entrada ali aberta, e a fornalha era muito acesa, o metal aquece muito mais, e eles faziam isso com as crianças. Sacrificavam crianças a Moloque, coisa que nunca passou pelo coração de Deus, escreveu o profeta Jeremias. Nunca passou pelo meu coração, disse o Senhor para Jeremias, a loucura que o povo de Israel fizeram. Sacrificaram seus primogênitos para Moloque. E agora estava aqui Jefité. Jefité com esta ideia de sacrificar a primeira pessoa que saísse da sua casa. Será que Jefité não pensava que poderia ser um escravo, uma serva, um servo dele? Será que Jefité pensava que poderia sair de dentro da sua casa, talvez até um animal doméstico, como um gato, um cachorro? Ou como um bezerro? Será que Jefité tinha algum bezerro dentro da sua casa? Não. Jefité não pensou a respeito disso. Jefité pensou que fosse realmente qualquer pessoa, menos a sua filha. Talvez pudesse ser até a sua esposa, ou algum servo seu, alguma serva, um escravo. Mas não. Saiu a filha de Jefité. Ele fez um voto a Deus. Segue a palavra de Deus no versículo 31. Versículo 30. E Jefité voltou um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo, na outra tradução é aquele que saindo da porta de minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Será que Jefité queria se livrar da sua esposa? E veio ao seu encontro a sua filha. Jefité não podia quebrar este voto que ele havia feito. Ele votou. Aqui em Eclesiastes capítulo 5 diz a respeito do voto. Depois você pode acompanhar na tua Bíblia Sagrada. Em Eclesiastes capítulo 5 versículo 4 diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? E Jefité fez esse voto de tolo a Deus. Embora a Bíblia Sagrada diz, em Hebreus, dos heróis da fé, e menciona o nome de Jefité. Porque Jefité, ele era filho de uma prostituta, e ele foi morar em outros lugares. Era Jefité, então, ungiu
gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefité, e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos, e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíam com ele. Aí a Bíblia diz aqui que aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aí foram atrás de Jefité. A hora que eles estavam em aperto, até Jefité repreende eles aqui. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefité da terra de Tobi. E disseram a Jefité: vem e sê-nos por cabeça para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim? E não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estais em aperto? Então foram buscar ajuda a Jefité, porque ele era um homem de guerra, um homem que não tinha medo de nada. Mas Jefité fez este voto. Jefité errou nisso. Por isso que a Bíblia diz que Jefité, ele está nos heróis da fé, em Hebreus 11. Jefité está na galeria dos heróis da fé. Mas este erro de Jefité, ele se precipitou ao fazer este voto. Versículo 30. E Jefité votou um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, poderia ser a sua esposa, poderia ser algum parente seu, poderia ser algum servo, alguma serva sua. Voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim Jefité passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só, a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou os seus vestidos e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E Deus falou ao meu coração a respeito dessa palavra. A primeira pessoa que saiu ao encontro de Jefité foi a sua própria filha, que saiu ao seu encontro. Muitas vezes também assim acontece na nossa vida. Às vezes isso pode estar acontecendo com você também. Às vezes você tem algum pensamento, algum mal contra alguém no seu coração. Às vezes dentro da sua própria casa você deseja o mal para alguém que convive com você. Ou às vezes é lá fora. Ah, eu queria que essa pessoa sofresse um pouco para aprender a não me tratar desse jeito. Eu queria que essa pessoa, que Deus pesasse a mão nela, para que ela venha me respeitar, para que ela venha me dar valor. Talvez isto está dentro do seu coração. Muitas vezes você pensa assim. Muitas vezes por você não ser compreendida, você deseja o mal desta pessoa. Às vezes você não é compreendido e deseja o mal desta pessoa. Você deseja que Deus pese a mão, que Deus faça o mal para esta pessoa. Mas a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus não é de fazer o mal. Não é de fazer o mal, não é de mal, mas é de paz e não de mal. Para vos dar o fim que esperais, que desejais.
Mas às vezes o seu coração está assim. E você quer ver o mal desta pessoa. Você queria que Deus muitas vezes fulminasse essa pessoa, tirasse a vida dela. Talvez estava assim o coração de Jefité. Para ele tanto faz quem aparecesse ali, não sendo a sua filha. Talvez você também pense assim, tanto faz quem seja. Pode ser que essa pessoa, para mim, que Deus venha tirar a sua vida. Mas se depois você vier a ficar só, sem esta pessoa, você acha que você não vai sofrer? Você acha que se essa pessoa adoecer, ficar doente, você não vai sofrer? Jefité, será que ele pensou que a filha dele jamais iria aparecer? Será que Jefité pensou que a sua esposa ia sair ao seu encontro e que ele poderia sacrificar ela porque ela não iria fazer falta para ele? Será que foi isso que Jefité pensou no seu coração? A primeira pessoa que saísse da porta da minha casa, será que ele não pensou que ia ser a filha dele? Se esta pessoa que convive com você adoecer, ficar de cama, se esta pessoa que no seu coração você não gosta, se ela vier a ficar doente, se ela vier a passar mal, você vai sentir. Você vai sentir. E você vai ter trabalho também. Assim como quereis que os homens vos façam, fazei vós também, porque esta é a lei e os profetas. Assim como quereis que os homens, as pessoas, façam para você, fazei vós também. Se você quer ter uma boa velhice, se você quer ter um futuro de paz, então plante a boa semente hoje. Faça o bem hoje. Não deseje a morte do teu inimigo. Sabe por que Deus deu sabedoria para Salomão? Sabe por que Deus deu riquezas para Salomão? Abençoou ele grandemente. Não teve pessoas mais sábias na face da terra do que Salomão? Porque Salomão não desejou a morte dos seus inimigos. Ele pediu sabedoria para Deus, para poder entrar e sair, para poder conduzir o povo de Deus. Ele não pediu a morte dos seus inimigos. Ele poderia pedir para Deus fulminar os seus inimigos, mas não foi isso que passou no coração de Salomão. Porque Deus perscrutas, Deus sonda o coração de cada um de nós. E ele viu a sinceridade de Salomão. O coração de Salomão não era mau. Não era vingativo. Salomão não agiu com vingança. Mas ele pediu para Deus sabedoria. E Deus lhe deu sabedoria e acrescentou outras coisas em sua vida. Jefité fez um voto, talvez ele pensava que fosse uma serva sua, um servo seu, pessoa que talvez ele não desse valor. Talvez você deseje o mal para esta pessoa que vive com você, mas se esta pessoa vier a adoecer, vier a sofrer, e você ter que cuidar desta pessoa na cama, você vai sofrer junto, a família inteira sofre. Por que desejas o mal no teu coração do teu próximo? Por que tens no seu coração a vingança? Porque você coloca no seu coração, Deus vai pesar a mão sobre esta pessoa? Por que, meu irmão e minha irmã? Por que tens isso no teu coração? Por que deseja o mal para esta pessoa que vive com você? Tira isso do teu coração. Jefité fez um voto de tolo, um voto precipitado. E a pessoa que ele menos esperava que ele ia ter que sacrificar foi a sua própria filha, a filha única, a sua filha única que ele veio a perder, porque fez um voto de tolo. Assim como quereis que os homens vos façam, fazei vós também, porque esta é a lei e os profetas. Se você quer receber amor, plante amor. Se você quer ter um futuro de paz, a Bíblia diz, refreia a tua língua do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Faça o bem, mesmo que essa pessoa não mereça. Mesmo que esta pessoa te trate mal, faça o bem. Porque a palavra de Deus diz que aquele que semeia a boa semente, aquele que semeia o bem, irá colher o bem. Irá colher. Você está plantando no teu futuro, para o teu futuro. Tira isso do teu coração.
Se você não consegue tirar isso do seu coração, peça para Deus: Senhor, tira isso do meu coração. Tira esta vingança dentro do meu coração. Meu irmão e minha irmã, você acha que Jefité não sentiu depois de perder a sua filha? Prossegue aqui a palavra de Deus. E aconteceu que quando a viu, rasgou os seus vestidos e disse: Ah, minha filha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornei atrás. Já pensou, meu irmão e minha irmã? Você já pensou se você vê esta pessoa que você deseja um mal morta dentro de um caixão? Hoje pode ser que esta pessoa você não derrame lágrimas, mas se você vê esta pessoa que você deseja o mal dentro de um caixão, ou em cima de um leito de uma cama doente, em estado terrível, você acha que você não vai sofrer? Sabe quem está por trás de tudo isso? É o próprio diabo. É ele que lança essas setas malignas para você ter ódio desta pessoa. É ele que lança estas setas malignas, porque ele sabe que isso vai arruinar a sua família. Às vezes você deseja, a fulana tal tem uma vida feliz, os filhos estão tudo normal, não vive um filho, não tem um filho que eu tenho nas drogas. Eu queria que essa pessoa tivesse um filho nas drogas como o meu. Não faça isso, minha irmã. Não deseje o mal para o teu próximo. Isso vai abalar a família inteira. Às vezes você desejando o mal, ou melhor, isso acontece porque toda ferramenta preparada contra um servo de Deus não prosperará. E muitas vezes você deseja o mal para aquela pessoa, para aquela família, e esse mal ele volta tudo para você. Esse mal ele vem para nós. Se nós desejarmos o mal do nosso semelhante, do nosso próximo, ele volta tudo para nós. Jefité talvez pensasse que viesse qualquer pessoa, menos a sua filha que ele tanto amava. Menos a sua filha querida. Talvez ele pensasse: jamais a minha filha vai sair na porta, porque ela deve estar dormindo. Jamais a minha filha vai estar ali. Mas ele se enganou. Meu irmão e minha irmã, o que nós aprendemos aqui com esta palavra? Se você quer ter o bem, colher o bem na sua vida, plante o bem, não importa quem seja. E não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido, se não morrermos. Se estivermos vivos, iremos colher o bem que nós plantamos. Você acha que Deus já não tem a recompensa para aquele que não quer saber dele? Para aquele que não quer a salvação? Asaf viu isso. Asaf começou a ver no Salmo 73, ver que os ímpios prosperavam e nada de mal acontecia para eles. Malaquias também é a mesma coisa. Mas havia um memorial ali em Malaquias. E Asaf foi perceber depois que a prosperidade dos ímpios é passageira. Quando ele entrou no santuário de Deus, quando ele entrou no templo de Deus, porque ele era sacerdote. E ali ele viu o fim dos ímpios. Meu irmão e minha irmã, a nossa vida aqui é passageira. Chegamos muitas vezes a 70, 80 anos, o que passar disso é enfado e canseira, como diz o salmista Moisés no Salmo 90. E ele diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira, numa maneira tamanha, que eu alcance um coração sábio. Não desejo mal para ninguém. Jefité fez um voto de tolo e a sua filha foi sacrificada. Alguns entendem que a sua filha nunca casou, outros entendem que a filha de Jefité foi realmente sacrificada. Mas de qualquer forma, a atitude de Jefité foi egoísta. Ele não pensou em ninguém. No calor da emoção, no calor dos aplausos, porque Jefité era o cabeça, porque Jefité era um homem de guerra, um soldado como foi o rei Saul. Ele era o forte, ele era o vistoso, ia receber muitos bens, muitos presentes. Mas ele não pensou na sua família. No calor da emoção, no calor da ira. Pense bem, antes de pronunciar uma palavra, que amanhã ou depois você venha chorar.
Às vezes na ira, no calor da emoção, você acaba falando com a sua boca aquilo que você depois vai se arrepender. Mas o diabo pode usar a sua palavra e fazer um mal na tua família. Não faça isso. A palavra de Deus diz que aquele que é precipitado, aquele que é tolo, ele se ira. Aquele que domina o seu espírito é melhor do que aquele que toma uma cidade. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. No calor da ira, a pessoa amaldiçoa os filhos. Você é um... E começa a xingar o filho. Você é isso, você é aquilo, e amaldiçoa com palavras. Amaldiçoa no calor da ira. E o inimigo usa estas palavras contra os seus filhos. Às vezes você briga com a sua esposa, a esposa briga com o esposo e xinga um ao outro, palavras que ficam marcadas no inferno. O inimigo usa essas palavras lá na frente que você liberou, essas palavras de maldição. Diz lá em o apóstolo Tiago no capítulo 3, que a língua é inflamada pelo inferno. E aí você falou no calor da ira, você xingou a sua esposa, a esposa xingou o esposo, xingaram os filhos. E aquela briga dentro da casa, por causa do calor da ira, da emoção. E depois se arrependem, mas a palavra já saiu. E o Senhor Jesus diz, toda palavra frívola ou ociosa, que o homem, que a pessoa pronunciar, dará conta dela no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. As nossas palavras não ficam aqui. As nossas palavras, elas nos levarão a juízo naquele dia. E foram o que aconteceu com Jefité. Pecou com a sua palavra, pecou com a sua boca, se precipitou, fez um voto a Deus, um voto de tolo. Não pensou na sua família, agiu por impulso da carne, agiu pelo poder de ser ali o comandante da guerra. Agiu no impulso da sua carne. E quem saiu foi a sua filha. E Jefité chorou. Sentiu a dor de ter que sacrificar a sua filha. É como dizem por aí, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Não está doendo no olho da pessoa, está doendo no olho da pessoa que levou pimenta nos olhos. Deus nos ensina por esta palavra a ter prudência. Na hora da ira, não ceder à tentação, não ceder à ira, mas ter paciência, longanimidade. E Jefité se entristeceu muito quando viu a sua filha. E aconteceu que quando a viu, rasgou os seus vestidos e disse, filha minha, minha filha, agora é tarde. Eu errei, eu não deveria ter feito isso, minha filha. Eu coloquei você, eu fiz um voto a Deus e você é o voto, minha filha. Muito me abateste e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, eu pequei, eu fui precipitado, eu fiz um voto de tolo a Deus e não tornarei atrás. E ela lhe disse, pai meu, abriste a tua boca ao Senhor? Faze de mim como saiu da tua boca. Olha a humildade desta jovem. Faze de mim como saiu da tua boca. Muitas vezes você está lutando contra pessoas pequenas. Muitas vezes você está praguejando os teus filhos que são pequenininhos e inocentes e que não tem como responder para você. Você está sacrificando os teus filhos quando você amaldiçoa eles. Quando você fala palavras que lá na frente o inimigo usa para amaldiçoá-los. Meu irmão e minha irmã, não faça tal coisa. Não faça isso. Numa mesma fonte não podem sair água doce e amarga. Numa mesma fonte tem que sair palavras de bênção e jamais palavras de maldição. Porque o inimigo usa, porque Satanás é o promotor de acusação. Ele vai usar as tuas palavras contra os teus filhos e contra você mesmo e você mesma. E esta pobre indefesa não podia se defender diante do seu pai, porque ele era o cabeça da sua casa. E ela lhe disse, pai meu,
Abriste tu a tua boca ao Senhor, faze de mim, foi para Deus, então faze de mim como saiu da tua boca. Pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Deus te deu vitória, pai. Faz o que você tem que fazer. Olha a humildade dessa menina, a mesma humildade de Isaque. Pai, onde está o cordeiro? O Senhor proverá. E Deus proveu o cordeiro. Mas nesta parte não foi de Deus. Esta parte foi o voto de tolo que Jefité fez. Por causa do calor, da soberba, por causa de estar ali como cabeça na guerra, como valente, não pensou com o espírito. Disse mais a seu pai: faça-se-me isto, deixa-me por 2 meses que eu vá, e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha votado. E ela não conheceu o varão. Essa jovem não casou. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefité, o gileadita, por 4 dias no ano. Se iam lamentar, é porque esta jovem morreu. Pecou com a sua boca. Muitas vezes você tem feito votos. O voto é quando você amaldiçoa teus filhos. Voto é quando você está amaldiçoando alguém. É o voto de Jefité. É o voto de tolo. E depois você vê essa pessoa num leito de enfermidade, ou você vê essa pessoa dentro de um caixão, aí você vai chorar tarde. Porque essa pessoa se foi. Ao invés de você gastar os teus joelhos orando por esta pessoa, intercedendo, clamando, pedindo para Deus mudar o seu coração, você tem desejado a morte. Você acha que é melhor que Deus leve, mas você vai sofrer. Se Deus levar, você vai sofrer. Não é só essa pessoa, ela nem vai saber que morreu, mas quem fica na casa é que vai sofrer. Quem fica na casa é que vai sofrer. E Jefité sofreu por causa de sua filha. Se precipitou numa hora em que estava ali na sua soberba, em que estava no calor da emoção e não pensou em sua filha, não pensou em ninguém na sua casa. Talvez estivesse preocupado mais, aliás, estava mais preocupado com a sua própria vida. Jefité foi egoísta. Embora sendo o herói da fé, Jefité agiu como egoísta. Perdeu a sua filha porque fez um voto de tolo. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Santo e eterno Deus, dá a nós, Pai, um coração igual ao Teu. Um coração prudente. Um coração cheio de amor e de misericórdia, Pai. Ó Deus, toma estas vidas em Tuas mãos, Senhor. Não deixe errar, Senhor, pecar, transgredir, como fez Jefité neste voto, Pai. Este voto precipitado, este voto de tolo. Errou, Senhor, neciamente. Muitas vezes, Pai, erramos pela nossa boca, por pronunciar palavras de juízo contra alguém, por pronunciar palavras de maldição contra alguém. Senhor, tem misericórdia, como o Senhor fez nos lábios de Isaías. Uma brasa tirara do seu altar e tocou nos lábios de Isaías, o teu profeta, e os seus pecados foram perdoados, e a sua iniquidade foi perdoada. Senhor, tome em tuas mãos todas estas almas, que o Senhor venha colocar esta brasa viva do teu altar sobre todos os nossos lábios, para que nós não venhamos a pecar com os nossos lábios, a não amaldiçoar, a não fazer voto de tolo. Senhor, tome em tuas mãos todas as nossas vidas, abençoa por amor do teu nome, abençoa todas as famílias. Se há alguém, Senhor, doente em cima de uma cama, meu Deus, que o Senhor venha enviar o socorro, Pai, a cura, Senhor, porque, meu Deus, o Senhor ressuscitou a Lázaro, não deixou ele morto 4 dias, porque o Senhor tinha obra grande na vida dele. Ó Deus, esta pessoa que está sofrendo com alguém na cama, sofrendo, enfermo, Pai, Senhor, tem misericórdia,
Tem misericórdia, Pai, entra com os teus anjos e opera nestas vidas por amor do teu santo nome. Abençoa cada um que ouviu esta palavra. Dá, Senhor, prudência, dá sabedoria e entendimento para que não venha a pecar com os teus lábios. Ó Deus, abençoa cada um. Receba esta oração no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o amor do Senhor Jesus, o conselho da palavra de Deus permaneça em nossos corações para a vida eterna. Deus seja sempre louvado. Amém. Senhor.